Olá pessoal, bem-vindos ao Matemática para Todos. Hoje a nossa aula é de resolução de exercícios e nós vamos começar com o primeiro exercício aplicando sobre as propriedades de potência que nós vimos no vídeo anterior. Então o primeiro exercício diz assim para nós: aplique as propriedades de potência e reduzam a sua potência. E eu disse a vocês na aula anterior que não precisava resolver o resultado, dar o resultado, era só deixar a potência indicada. O objetivo aqui é aplicar as propriedades de potência. Então vamos lá. Na letra A nós temos menos 1/2 elevado ao quadrado vezes menos 1/2 elevado ao cubo. De acordo com a teoria, potências que têm a mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, 2 mais 3, 5. Só isso, pessoal. Simples assim. Na letra B, potência de potência. O que tem que fazer de acordo com a propriedade? Conserva a base, que é menos 4/7, e multiplica-se os expoentes. Então, nós temos 3 vezes 5, 15. Na letra C, tem um produto de 3 fatores. É fração. Ai, não sei mais fazer. Não, é tranquilo. Nós temos aqui potências com a mesma base. E nós temos todas multiplicações. A regra é, conserva a base, soma os expoentes. É isso que nós vamos fazer. Então, menos 2/3. E vou somar os expoentes. 4 mais 3 mais o menos 2. Se tiver alguma dificuldadezinha em fazer, junta aquilo lá. Vamos fazer. 4 mais 3 menos 2. Então, pode fazer dando resultado direto, como nós estamos fazendo, e pode juntar aqui do lado direitinho e fazer a conta. Então, 4 mais 3, 7. 7 menos 2, 5. Logo, o resultado é menos 2/3 elevado a 5. Ou elevado à quinta potência. Embaixo, na letra D, divisão de potências que têm a mesma base. Conserva a base é 3/7. 3 sobre 7. E subtrai os expoentes. Então, vai ser 5 menos 11. 5 menos 11, pessoal. Quanto que é, hein? Vamos fazer como no outro. 5 menos 11. Então, vai ficar 3/7. Eu tenho 5. Eu devo 11. Eu vou ficar devendo, porque a quantidade que eu tenho de devedor é maior que a quantidade de saldo que eu tenho. Então, eu tenho 5, eu devo 11. Eu vou ficar devendo. Quanto? 11 menos 5, 6. Então, eu vou ficar devendo 6. Vamos ao segundo exercício. No segundo exercício, pede para calcular. Esse calcular, nós vamos deixar, lembrando, indicado o valor da potência quando ela é uma representação muito alta, não tem necessidade de dar resultado. Então, a ideia aqui é só aplicar a propriedade. Olha lá, de novo eu tenho uma potência, mas a base dessa potência são fatores diferentes. O que eu tenho que fazer? Só distribuo o expoente, só isso, mais nada. Então, vai ficar 5 elevado a 3 vezes 9 elevado a 3. Não tem nada que se fazer. O máximo
que a gente pode fazer aqui é decompor o número 9 em fatores primos para poder deixar indicado uma base menor. Mas não tem muito o que se fazer. Essa é a aplicação da propriedade. Na letra B, ao invés de um produto, nós temos uma divisão. Nessa divisão, eu tenho que o numerador e o denominador são diferentes. Bases diferentes, o que eu faço na divisão? Só distribuo a potência. Só distribuo o expoente. Então, nós vamos ter 10 à quarta sobre 7 elevado à quarta. Só isso, pessoal. Não tem nada que ficar explorando, fazendo nenhuma atrocidade, não. Ok? Então, pessoal, agora no exercício 3, calcule 2 ao cubo vezes 4 à quarta. O que devemos fazer? Bom, esse produto aqui tem bases diferentes, mas nós podemos transformar essa base na mesma base, em bases iguais. Por quê? Porque 4 representa um número da tabuada do 2. Então, na decomposição, ele aparece com o número 2, ou seja, 4 é 2 ao quadrado. Por quê? Vamos fazer aqui nesse cantinho aqui. Uma decomposição do número 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, é por esse motivo, ó, que nós temos aqui 2 ao quadrado, né? É por esse motivo que é possível colocar o 4 na base 2. E nós vamos fazer isso aqui, porque nós temos que usar esse recurso para poder resolver o exercício proposto. Então, a primeira parte do exercício a gente conserva. Então, fica 2 ao cubo vezes. Agora, o 4 nós fizemos a decomposição, ó lá. 2 ao quadrado. Mas ele está elevado à quarta, não podemos esquecer. Então, parênteses, elevado a 4. Agora nós temos, ó, produto de potências e potência de potência. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Potência de potência. Então, conserva o 2 ao cubo. E 2 ao quadrado à quarta, nós sabemos que nós temos que multiplicar os expoentes. Logo, é 2 à oitava. Porque 2 vezes 4 é 8. Agora sim, ó, produto de potências que tem a mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 3 mais 8. Isso é 2 elevado a 11. Por quê? 3 mais 8, 11. Embaixo nós vamos usar os mesmos recursos. Embora nós temos uma divisão, mas o recurso é o mesmo. Então, 4, já sabemos que é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado elevado a 6. Sobre 16, 2 à quarta elevado ao quadrado. Potência de potência, potência de potência. Vamos primeiro resolver essa propriedade. Então, nós vamos ter que multiplicar os expoentes. Logo, nós vamos obter como resposta aqui na primeira fase do exercício 2 elevado a 12 sobre 2 elevado a 8. Por que 12? 2 vezes 6, 12. Por que 8? 4 vezes 2, 8. Agora a divisão, porque toda fração é uma divisão. Então, eu posso simbolizar a divisão através dos 2 pontos ou através da barra de fração. Sendo, então, a divisão, o que eu faço? Conservo a base, subtrai os expoentes. 12 menos 8. Então, isso é 2 à quarta. Vocês se lembram que eu disse, não precisa calcular o resultado, pode deixar indicado. Mas se fosse calcular, 2 à quarta é 16. Ok, pessoal? Exercício 4. O valor dessa expressão numérica.
Então vamos resolver essa expressão. Eu não vou copiar de novo essa expressão. Eu já vou começar resolvendo para que a gente não perca tempo. Vocês devem fazer a mesma coisa em vestibular, em qualquer concurso que vocês estejam fazendo. Evitem perder tempo. Vocês têm muito, é coisa de minutos. 1 minuto e meio, 2 minutos, dependendo do tipo de exercício que tem no vestibular. Não dá para passar disso. Quanto menos tempo vocês gastarem, melhor. Vocês deixam para questões que às vezes vocês têm dificuldade em fazer. Então vamos ver aqui. Colchete. Então eu vou resolver primeiro o que está dentro do colchete. Aí quando eu vejo no colchete, eu tenho potências. Aí a minha coceguinha é, vou resolver quanto é menos 1 meio à quarta e quanto é menos 1 meio ao cubo. Não. Eu tenho a mesma base, ó. Eu tenho menos 1 meio aqui e menos 1 meio aqui. É para isso que a propriedade de potenciação existe, para facilitar os nossos cálculos. Então nós vamos usá-la. Então aqui é menos 1 meio elevado a 4 mais 3. Eu vou somar o 4 com o 3. Não, é divisão. Eu tenho que fazer o quê? Subtrair. Então, subtrai os expoentes. Então, sempre na divisão, subtração de expoentes. Na multiplicação, soma de expoentes. Então, aqui, 4 menos 3, 1. Já eliminei o colchete, não preciso mais colocar o colchete. Essa primeira parte já resolvida. Copio o restante. Então vai ficar vezes menos 1 meio elevado a 6 mais 2 elevado a menos 7. Eu disse para vocês, não podemos perder tempo. Como seria não perder tempo aqui neste caso? Eu já poderia transformar esse elemento aqui. Isso não me altera o resultado final da expressão. Então eu tenho lá 2 elevado a menos 7, o expoente é negativo. Um aprendizado que a gente viu, para transformar esse expoente em positivo, basta inverter a fração. Se é 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Aqui então nós já vamos transformar. Nós vamos colocar 1 sobre 2. Quando faz isso, o expoente fica positivo. De negativo vira positivo. E se ele fosse positivo e eu virasse a fração? Ele ficaria negativo. Então o sinal troca. Por que eu pus dentro do parênteses se aqui não tinha parênteses? Porque esse 7, esse expoente 7, ele é tanto do numerador quanto do denominador, como era aqui. Ele era 2 sobre 1 elevado a menos 7. Então ele era 2 a menos 7 e 1 a menos 7. Então tem que estar dentro do parênteses. Pronto. Agora nós temos aqui uma multiplicação de potência que tem a mesma base. O que eu faço? Conservo a base, que é menos 1 meio, e somo os expoentes, né? Então aqui tem o expoente 1, expoente 6. Eu vou somar. 1 mais 6, 7. Mais 1 sétimo, 1 meio, elevado a 7. Pessoal, não precisa nem continuar fazendo conta. Pode fazer? Pode. Vai ter mais trabalho. Nós estamos ganhando tempo. Se fosse um vestibular, não daria tempo. Ia perder tempo calculando à toa. Então, eu tenho aqui, ó, 2 elementos que têm valores semelhantes, ó. Tira o sinal daqui, é 1 meio. Aqui também é 1 meio. Só que um é positivo, o outro é negativo. Quando eu tenho um número negativo com um número positivo, eles são iguais e eu estou somando esses números, o que eu tenho como resultado? 0. Logo, eu não preciso perder tempo de calcular, ó, essa potência é exatamente igual a essa, com sinais trocados. Então,
menos 1 meio a sétima mais 1 meio a sétima é 0. Portanto, qual é a resposta do exercício? Letra E. E aí, pessoal, o último exercício que caiu na Universidade Federal do Maranhão e pede para calcular essa expressão numérica, resolvendo potências, produto, né? A pessoa vê, logo se apavora, fala, não vou conseguir resolver esse exercício. Consegue, basta ter calma. Existem umas artimanhas, uns artifícios que são utilizados para que possa dar desenvolvimento ao exercício. Nada diferente do que está lá no nosso aprendizado com a propriedade de potência. É muito importante resolver separadamente cada um dos elementos, para depois juntar, porque se fizer tudo no exercício vira um emaranhado e ninguém entende mais nada. Então vamos devagar. Vamos tentar transformar as potências aqui com a mesma base, porque o que a gente sabe é em mesma base eu tenho algumas coisas que eu posso usar. Então essa é a saída. Então vamos pegar aqui o 35 elevado a menos 1. O que eu poderia fazer com o número 35 nessa situação? Decomposição em fatores primos. Então vamos fazer devagarinho aqui. Ó. O que é 35 decomposto? Ele dá para dividir por 5, não dá? 35 dividido por 5 dá 7 na tabuada do 5. E o 7 decomposto em fatores primos dá 1. Logo, eu posso colocar aqui um produto de potências de bases diferentes elevado a um mesmo expoente. Então, eu tenho aqui 5 vezes 7 elevado a menos 1. Ah, agora ficou fácil. Então, eu posso fazer isso com 40 menos 1, com 10 ao quadrado, posso fazer isso com 100, posso fazer com quem mais? 14, 25, é isso mesmo. E é o que nós vamos fazer com cada um deles. Então, 40 a menos 1. Decompõe o 40. 40 dá para dividir por 2. Vai dar 20. Dividindo por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Olha só. Então, nós temos aqui o 2 ao cubo. Logo, olha o produto que nós temos ali. 2 ao cubo vezes 5 elevado a menos 1. Se quiser melhorar isso aqui, nós já aprendemos que eu posso distribuir o expoente, não posso? Então vai ficar 2 elevado a menos 3. Por quê? 3 vezes menos 1, menos 3. Vezes 5 elevado a menos 1. Agora o 10. 10 ao quadrado. Decompondo o 10. Faz de conta que a gente não sabe. Então vamos fazendo tudo direitinho. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Essa é uma decomposição em fatores primos. Então é 2 vezes 5. Elevado ao quadrado. Se quiser fazer como no 40 menos 1, já pode distribuir. Fica 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Aqui também, pessoal, no 35 poderia ter feito isso, né? Vamos fazer, vai, para não ficar diferente dos outros. Então, 5 a menos 1 e 7 a menos 1. Pronto. Quem mais? O 5 é irredutível, não dá para decompor. Então, vamos decompor o 100. Dá por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1.
Lembrando, para quem está recordando algumas coisas aí, nós estamos dividindo em fatores primos. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado e aqui 5 ao quadrado. Então, esse vai ser o nosso produto aqui. Então, vai ficar 100 igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Para quem já está sacando alguma coisa, nós estamos conseguindo aqui bases bem parecidas, né? 2, 5. No denominador, nós já temos 2 ao cubo aqui, o 14. Então, vamos fazer o 14 a menos 1. Então, 14 decomposto em fatores primos. Por 2, 7, por 7, 1. Então, 2 vezes 7. 2 vezes 7 elevado a menos 1. Então, isso é 2 a menos 1 e 7 a menos 1. O 5 também já é redutível. Agora o 25. Então, 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. 5 ao quadrado. Então, 25, 5 ao quadrado. Lembrando, pessoal, nós estamos fazendo todos nos mínimos detalhes. Tem as pessoas que já estão mais bem preparadas, elas conseguem já visualizar que isso aqui é 5 ao quadrado. Então já põe direto, não precisa perder tempo. Aqui nós estamos dando passo a passo para que a oportunidade seja dada a todos. Agora eu pego todos esses elementos que eu encontrei e eu junto na expressão para ver o que vai acontecer. Então eu vou lá na expressão e escrevo. O que eu achei em 35 elevado a menos 1? 5 a menos 1, vou até escrever nas cores que já foram feitas. 5 a menos 1, menos, vezes 7 a menos 1. No 40 a menos 1, não esqueçam, produto, hein? Se esquecer alguma coisinha, dançou. 40 a menos 1, 2 a menos 3, vezes 5 a menos 1. Agora, vezes 10 ao quadrado. Então, vezes o que eu encontrei em 10 ao quadrado. 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Tá aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Depois do exercício, ainda copiando, vezes 5, vezes 5, vezes 100. O 100 eu encontrei 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Aí a fração, ó, a barra grandona. O denominador, 2 ao cubo, que vai se manter, vezes o 14 a menos 1. 14 a menos 1 é 2 a menos 1, vezes 7 a menos 1, vezes o 5. E vezes o 25. 25, 5 ao quadrado. Então, vezes o 5 ao quadrado. Agora, nós vamos resolver o que está aqui. Que bagunça, né? Mas não é tão difícil assim. Como nós vamos precisar de mais espaço, então eu transcrevi o que nós encontramos como resultado depois de toda aquela decomposição e vamos aos cálculos. Para fazer esses cálculos, é melhor juntarmos as potências que têm a mesma base, próximas uma das outras, para poder fazer o cálculo. Assim não corre risco de esquecer nenhum detalhe, porque é possível isso acontecer. Então vamos lá, devagarinho. As
potências de base 2. Então, nós temos 2 a menos 3. Vamos circular para ficar mais fácil. 2 a menos 3, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, no numerador, né? Então, 2 a menos 3 vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. No denominador, quais são as potências de base 2 que nós temos? 2 ao cubo, 2 a menos 1 e acabou. Aliás, no denominador tá baba, né? Já está em ordem. Então, 2 ao cubo, 2 a menos 1. Agora, voltando ao numerador. 5 a menos 1. 5 ao quadrado. E 5. E aqui, 5 ao quadrado. Então, transcrevendo. 5 a menos 1, 5 ao quadrado, vezes 5, vezes 5 ao quadrado. Ah, olha aqui, 5 a menos 1 aqui também. Esse 5 a menos 1 nos persegue. 5 a menos 1. E, finalmente, ainda no numerador, o 7 a menos 1. Então, 7 a menos 1. No denominador, 5 vezes 5 ao quadrado e o 7 a menos 1. Assim fica mais fácil para a gente poder resolver. Então, nós temos aqui, no numerador, potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes no caso da multiplicação. Então, nós vamos somar o menos 3 com 2 aqui. Então, eu devo 3, pago com 2, fico devendo 1. Estou devendo 1, pago com 2, fico com 1. Então, 2 elevado a 1. Vezes o 5. O 5, nós temos algumas semelhanças aqui do numerador com o denominador, que são números iguais. E quando nós temos frações com valores iguais, nós podemos simplificar. Então, nós vamos simplificar o 5 ao quadrado com 5 ao quadrado, por exemplo. O 5 com 5. E vamos fazer o cálculo só daquilo que sobrou para nós, que é o 5 a menos 1, o 5 ao quadrado e o 5 a menos 1. Então, conserva a base, que é 5, e somos expoentes. Devo 1, pago com 2, fico com 1. Tenho 1, perco 1, fico com nada. Então, é 5 elevado a 0. Repetindo, menos 1 mais 2, 1, 1, menos 1, 0. Vezes o 7 a menos 1. O 7 a menos 1 aqui é igual ao 7 a menos 1 ali. Numerador com denominador, números iguais, podemos simplificar. Então, nós vamos simplificar. Corta. Embaixo, então, o que restou para nós? 2 ao cubo vezes 2 elevado a menos 1. 3 menos 1, 2. Então, conserva a base. Somos expoentes. 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado. 5 elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Logo, 2 elevado a 1 é 2. Então, 2 vezes 1, 2. O denominador, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Ó, dá para simplificar.
o numerador com o denominador. Ou seja, nós podemos dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, resultado dessa expressão, 1/2. Pessoal, mais uma vez aqui, estamos terminando a nossa aula de resolução de exercícios. Se vocês gostaram, dê um like para que o YouTube entenda que vocês aprovam esse tipo de exercício, esse tipo de aula, que vocês estão gostando, e eles possam mostrar para mais pessoas. Outras pessoas também tenham oportunidade de ver o vídeo. Agradeço aos novos inscritos e até lá, pessoal, para a nossa próxima aula.